Seja muito bem-vindo. Estamos mais uma manhã com Cristo. Hoje vamos falar sobre os tipos de batismo. Iremos falar sobre o batismo de João Batista. Estaremos abençoando a sua casa, a sua família. E eu te convido a compartilhar e nos ajudar a abençoar mais uma família, a alcançar mais uma vida. Compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos, e nos ajude a alcançar mais uma vida e abençoar mais uma família. Nós estaremos falando hoje sobre o batismo de João. Jesus é batizado. Nós estamos no capítulo 3 de Mateus, nesta manhã com Cristo, na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Iremos falar sobre batismo e o propósito aqui é trazer uma palavra e tirar as muitas dúvidas e confusões que há sobre o batismo, sobre os tipos de batismo, sobre as confusões, sobre as dúvidas do batismo, ok? Então, estamos no capítulo 3 de Mateus, estamos no livro de Mateus, mas antes eu gostaria de ler um texto muito importante do livro de Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, em que provavelmente esse texto, esse livro tem como autoria o apóstolo Paulo, e ele fala: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então o que ele começa a dizer? Ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos sair dos rudimentos, vamos sair da base do Evangelho de Cristo, da doutrina de Cristo, e vamos prosseguir, vamos avançar, ok? Então ele começa: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que é perfeição? O que é perfeição dentro de um contexto, de um texto, de um contexto bíblico? É andar com intimidade com Deus. Esse que é o propósito, esse que é o texto e o contexto de perfeição bíblica. Nós, os seres humanos, andarmos lado a lado com Deus, andarmos e seguirmos os passos de Cristo, e nós somos perfeitos quando andamos com Cristo. E onde nós podemos ver, chegar a essa conclusão? Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, anda comigo e ser perfeito. Então, perfeição é andar com Cristo, é andar em intimidade com o Pai. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo, sabe? Não falando de novo sobre isso, só sobre isso. Vamos avançar, né? E aqui ele traz 6 fundamentos da doutrina de Cristo. E o primeiro é o fundamento do arrependimento de obras mortas. O cristianismo, a doutrina de Cristo, começa com o arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? É tudo aquilo que a gente faz que não gera vida, que não tem resultado. É tudo aquilo que o homem faz que o leva à morte. Então, fundamento do arrependimento de obras mortas. Segundo, de fé em Deus. Esse é o segundo fundamento. Fé em Deus. Terceiro, e da doutrina dos batismos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre o terceiro fundamento da doutrina de Cristo, sobre os batismos. A doutrina dos batismos. E preste atenção que aqui batismos está no plural. Isso significa que há vários tipos de batismo. Mas vamos terminar o texto. Quarto, e da imposição de mãos. Impor as mãos é doutrina básica de Cristo. Quinto, e da ressurreição dos mortos. Não existe cristianismo sem ressurreição dos mortos. E do juízo eterno, que é o quê? O julgamento final, o Apocalipse, o julgamento final, separar os bons dos maus, os céus e o inferno. E isto faremos se Deus o permitir. Então aqui no livro de Hebreus, o apóstolo escreve uma carta. E esta carta está direcionada aos hebreus. Quem é o hebreu? Quem é o povo hebreu? São o quê? Os judeus, os hebreus, que conhecem Cristo,
que conhece Deus, mas não aceitam Cristo. Então ele está dizendo sobre o quê? Olha, vamos falar, vamos avançar, vamos sair da base. Vocês já conhecem a base. E a grande pergunta que eu faço aqui para iniciar: você já conhece a base da doutrina de Cristo? É como se você tivesse sido formado no ensino básico. Esse é o ensino básico da doutrina de Cristo. E o que contém no ensino básico da doutrina de Cristo? São esses 6 tópicos. Isso é o básico que todo cristão, que todo hebreu, que todo cristão precisa saber para dizer: eu sou formado e eu conheço a base. Eu tenho um ensino básico da doutrina de Cristo. São apenas 6 tópicos. Você sabe sobre isso? Você sabe de verdade sobre o arrependimento das obras mortas? Sobre a fé em Deus? E a doutrina dos batismos? Da imposição de mãos? Da ressurreição dos mortos? E do juízo eterno? Se você fosse hoje, literalmente, fazer uma prova para ser aprovado ou reprovado no ensino básico da doutrina de Cristo, você passaria? Você estaria acima da média? Ou você seria reprovado? Apenas 6 matérias, apenas 6 fundamentos que você precisa saber com certeza, com firmeza, para ter uma vida firme em Cristo, para vencer, para prosperar, para ter vida eterna. São apenas 6 fundamentos. E aqui ele diz: poxa, vocês hebreus, desde a época que Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó, desde o tempo dos juízes, de Moisés, de Josué, de Elias, do rei Davi, Salomão, vocês já possuem muito tempo, muita experiência, vocês já sabem a palavra de Deus, mas vamos sair da base e vamos prosseguir para aquilo que é perfeito. Vamos prosseguir para andar com Deus, para ter intimidade com Deus. Mas nós não conseguiremos passar de uma fase e irmos para outra se formos reprovados no básico. Ninguém vai para o ensino médio se não for aprovado no ensino básico. Nós precisamos saber isso e saber muito bem, ao ponto de ensinar os nossos filhos sobre esses 6 fundamentos. Mas nós vamos falar agora sobre a terceira base da doutrina de Cristo, que é o quê? A doutrina dos batismos. Nós vamos falar sobre batismos. Ah, mas eu já li lá em Coríntios lá que só tem um batismo. Tá, lá ele está falando de um corpo. Ele está falando do corpo de Cristo. Ele está falando da igreja, do povo de Deus. Ali tem um texto e um contexto, ok? Mas você vai ver vários tipos de batismo. Ali está falando de ser batizado num só Deus, num só Espírito, em unidade. São muitos os ministérios e os dons, mas o Espírito é um só. O Deus é um só. Somos batizados em um só Espírito. Então existem muitos tipos de batismo. E nós vamos falar sobre esses tipos de batismo, mas eu gostaria que você entendesse algo muito importante antes. Eu gostaria que hoje todas as suas dúvidas fossem sanadas. Eu quero aqui, me preparei a semana, me esforcei para que esse assunto pelo menos pudesse abrir a sua mente e você pudesse dizer assim: olha, eu tenho a base do batismo, eu conheço sobre esse assunto. É óbvio que o assunto é muito longo, o assunto é muito profundo, apesar de ser básico, mas você sair daqui sem dúvidas, sabe, com um fundamento, para que você possa prosseguir, até mesmo porque nós vimos que o primeiro fundamento é arrependimento de obras mortas, o segundo, fé em Deus, e aí o terceiro veio o batismo, arrependimento, fé, arrependimento e crer, aí vem o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, eu quero que pelo menos você saia daqui com a mente aberta, que todas as dúvidas sejam tiradas. Gostaria que, se você quiser colocar a sua dúvida, a sua pergunta, uma questão sobre o batismo, pode colocar. Nós estaremos falando em especial sobre o batismo nas águas, o batismo de João Batista, como ficou conhecido. Mas a Bíblia fala, por exemplo, do batismo na nuvem e no mar. Quando Moisés passa com o povo no Mar Vermelho, que o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho,
fala que ali aconteceu um batismo, um tipo de batismo, uma sombra do batismo, e chama-se o batismo na nuvem e no mar. Eles passaram a pé seco, eles não se molharam, mas ali fala de um tipo de batismo, o batismo na nuvem e no mar. Ali acredito que é o primeiro tipo de batismo. É a primeira vez que se fala sobre batismo, e é o quê? Sobre o povo hebreu. E quando Moisés tira eles da escravidão e os começa a conduzir pelo deserto à terra prometida. Para sair da escravidão tem que ser batizado. Você consegue entender isso? Quando há batismo, se sai da escravidão. Não se termina os problemas. Muitas vezes se começa o deserto. Mas quando se fala de batismo, se fala em deixar de ser escravo, escravo do pecado, escravo do mundo. Então ali Moisés, com o povo hebreu, quando sai do Egito, e eles saem a pé seco, atravessam o Mar Vermelho, é o primeiro tipo de batismo. O batismo na nuvem e no mar. Depois tem o segundo tipo de batismo, o batismo nas águas, que ficou conhecido como o batismo de João Batista. E é sobre esse que nós vamos falar hoje, ok? Existe também o batismo nas dores de Jesus Cristo, ou seja, tomar a sua cruz e morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Então é o batismo nas dores. E tem também o batismo no Espírito e no fogo. O batismo no Espírito e no fogo. Então, basicamente, esses são os tipos de batismo. Batismo na nuvem e no mar, batismo nas águas, batismo nas dores e o batismo no Espírito no fogo, ok? E hoje nós vamos falar em especial sobre o batismo nas águas de João Batista. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de batismo, né? Como é que pode ser batizado? Primeiro, por imersão. A pessoa é totalmente mergulhada na água e tirada da água. Esse é o primeiro e o mais tradicional e o mais conhecido tipo de batismo nas águas. A pessoa, ela vai a um rio, a um lago, a uma piscina, a um lugar especial para o batismo, seja dentro da igreja, fora da igreja, seja em uma chácara, seja qual for o lugar que tenha água, e que tenha água o suficiente para que ela possa ser o quê? Emergida. Ela vai ser totalmente mergulhada. Ela vai ser batizada por imersão. Ela vai ser totalmente mergulhada e depois vai sair das águas, ok? Segundo tipo de batismo, primeiro, imersão. A fusão. Você pega o quê? Um jarro de água e você derrama um jarro de água sobre a cabeça da pessoa e a pessoa é batizada nas águas. É o segundo tipo, a segunda forma de poder ser batizado. É válido? É muito válido. Então, ou a pessoa é totalmente mergulhada na água e tirada da água, batismo mais comum que nós vemos, ou então com um recipiente, um jarro, né? A pessoa derrama água sobre a cabeça da pessoa e cai água sobre o corpo da pessoa. Então, ou por imersão, ou por afusão, ou por expersão, você espirra água na pessoa. Com um esborrifador, com a mão, você batiza a pessoa com água. É óbvio que as pessoas querem ter uma experiência mais inteira, mais completa, não que seja diferente, mas é uma experiência que geralmente nós vemos. A pessoa é totalmente mergulhada, imersão e depois tirada. Mas quando é necessário, pode ser o quê? Jogar água pela cabeça da pessoa, ok? Vamos por uma pessoa de muita idade, uma pessoa com alguma limitação, uma pessoa com alguma dificuldade, alguma limitação, ou até mesmo por escolha. Eu quero ser batizado assim. Posso ser batizado assim? Claro, pode. Nós não vamos até um tal lugar, nós não vamos nos dirigir até um rio, um lago, uma piscina, nós não vamos fazer de forma simples, rápida, direta, e o importante é batizar. Então não tem um lugar com muita água, não tem piscina, não tem um lago, não vamos fazer por imersão. Então pega-se um jarro, derrama sobre a pessoa e é a fusão. Ou então uma pessoa, por exemplo, que está de cama, ela não pode se dirigir até um lago, um rio, um córrego, uma piscina, ou até mesmo até a igreja onde tem um lugar de batismo. Não pode ser por
imersão e também não convém ser por afusão. Então vai se aspergir um pouco de água. Vamos supor, ela está de cama, ela não pode sair da cama. Há um problema, há uma limitação, ou sei lá, o importante é ser batizado, você está entendendo? Tem esses 3 tipos. A pessoa, por exemplo, está na cadeia, está na prisão máxima, eu não sei, mas você vai lá com um copinho d'água e é batizada, ok? Então existem esses 3 tipos de batismo. Se você foi batizado, que é o mais comum, por imersão, é válido. Se foi por afusão, derramou água sobre a sua cabeça e sobre o seu corpo, legal. Se foi por aspersão, jogou um pouco de água só para... ok, é válido. Isso é batismo, seja na igreja, fora da igreja, seja ao ar livre, seja onde for. Esses 3 tipos de batismo, eles são válidos, ok? E tem um versículo muito conhecido que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não receberá vida, será condenado. O mandamento que Jesus dá aos seus discípulos é ir de fazer discípulos. Como? Como é que nós nos tornamos discípulos de Cristo? Ir de fazer discípulos batizando. É por intermédio do batismo que eu me torno discípulo de Cristo, que eu me torno filho de Deus. Então, é um cerimonial extremamente importante, simbólico e extremamente importante. O batismo, quem crer e for batizado será salvo. Eu fui batizado lá porque minha mãe mandou, eu não creio, então não será salvo. Porque não é o ato em si, ele começa no interior. Quem crer aqui dentro, de todo o seu coração, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Tem pessoas que se batizaram e serão condenados. Por quê? Porque não creem. Não creem. Então você tem que crer. Tem que se arrepender das obras mortas. Tem que ter fé em Deus. Se batizar. E aí será salvo. Então começa aqui dentro. O batismo começa aqui dentro e tem a parte externa. O batismo é completo. Ele é interno e é externo. Você tem que crer e ser batizado. Nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho da parte histórica, científica. Eu quero falar da questão social, da questão cultural do batismo. Como é que o batismo surge? Desde quando o batismo surgiu? Para que serve o batismo? Então eu quero falar aqui um pouquinho sobre, como professor de história, como professor de ciências sociais, como sociologia, como historiador. Eu quero trazer essa informação importante para você. A questão da água sempre foi a essência da vida, tanto para a ciência, quanto para a filosofia, quanto para a religião, para a religiosidade. A água sempre foi algo extremamente importante. Nós sabemos que o planeta, ao invés de ser chamado planeta Terra, deveria se chamar planeta Água, porque a ciência diz que a vida veio da água. Nós sabemos que veio de Deus, mas a primeira coisa quando vai se estudar, quando se encontra um país, um planeta, vai se estudar Marte, é ver se tem o quê? Água. Por quê? Porque a vida vem da água. Jesus disse, eu sou a água da vida. Então, a água sempre foi um componente natural, especial, sobrenatural. Da água se vem a vida. Jesus é a água da vida. Então a água sempre foi vista como vida, como essência da vida, como mantenedora da vida, como fonte de vida. Então a água sempre teve esse lado tanto biológico, científico, esse lado biológico, científico, filosófico e esse lado espiritual. E aí os povos sempre usavam água nos seus rituais religiosos, em adorações, em processos de purificação, né? Então a água sempre serviu o quê? Para fazer a limpeza exterior e a limpeza interior. Ela limpa as mãos. Tanto é que nós estamos no momento que o mais importante é o quê? Lavar as mãos com água e sabão. Então, a água sempre foi importante para limpar o exterior
e limpar o interior. Ela sempre teve essa visão natural e essa visão espiritual. E o povo hebreu, como um povo que sempre buscou a limpeza, a santidade, que sempre buscou agradar a Deus, sempre usou a água de forma o quê? De forma de se limpar, de se purificar. Mais do que higiene pessoal, um ritual simbólico de santidade. Lavar os pés, lavar as mãos. Então é todo um processo. Então o que acontece? Dentro da cultura dos hebreus, dentro da cultura judaica, da religiosidade judaica, a água sempre foi importante para esse processo não só de limpeza, não só de higiene, mas de purificação, de santidade. Lavar as mãos, lavar os pés, fazer um processo de batismo, de se lavar. Só que qual foi o processo? Isso foi se corrompendo. Sabe quando as pessoas vão fazer o processo de santificação e vão fazer de qualquer jeito, vão em pecado, fazem, voltam em pecado, sabe? Já não tem mais aquele peso, já não tem mais aquela importância, já não tem aquele cerimonial, aquele peso interior, era só religiosidade, era só exterior, sabe? Só exterior. E aí o que acontece? Pouco antes do tempo de Jesus, um grupo de pessoas que iam ao templo, que eram hebreus, e dizem, olha, as coisas estão erradas, as coisas caminharam de uma forma errada aqui no templo. Há muita religiosidade, as pessoas estão só lavando o exterior, não estão lavando o interior. E um grupo de pessoas se retira da cidade e vai morar no deserto. É o povo chamado o povo do Mar Morto. Lembra os pergaminhos do Mar Morto? Então, é esse grupo de pessoas que saem da cidade, que rompem com a religiosidade e dizem, não, a religiosidade está terrível. As pessoas não querem mais viver a santidade, as pessoas não querem mais agradar a Deus. Então elas rompem e elas vão para o deserto. E lá no deserto elas vão fundar uma comunidade, o povo do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto, e eles vão usar muito a questão da água no processo de limpeza, de higiene, de santificação, de purificação. Só que eles vão fazer algo que vai marcar, Senhor, vai marcar esse processo e vai abrir um novo tempo. Eles dizem, não, olha, nós vamos ter que fazer um batismo completo e tem que ser uma vez. Esse negócio de todo sábado, lavar as mãos, lavar os pés, de se batizar e não mudar nada, todo sábado o mesmo processo, vai no sábado, se santifica, adora a Deus, e aí a semana toda pecando. Então eles dizem, não, a gente precisa ter um batismo de verdade, a gente precisa morrer de verdade para o pecado. Não é o sábado na igreja e a semana no pecado, não é o sábado na igreja e o resto da semana no mundo, na imundície, no pecado, na sujeira. E aí eles, além de terem o processo da água, da limpeza, da higiene, da santificação, da purificação diária e constante, em tudo, eles acabam estabelecendo esse tipo de batismo. Esse tipo de batismo para que fosse uma vez, para que fosse algo extremamente importante, sério, marcante, praticamente um ritual de passagem da morte para a vida, do pecado para a santidade, do mundo para Deus. Então eles estabelecem o batismo como algo extremamente sério, importante. E aí, dentro desse grupo, João Batista vai se envolver com eles. E depois disso traz o batismo, e aí ficou conhecido como o batismo de João Batista. Depois Jesus é batizado por João Batista, e depois Jesus com seus discípulos começam a batizar. Então é algo que nasce lá com o povo do Mar Morto. João Batista passa um período com eles, sai dessa comunidade e vai fazer o batismo para todos. E depois Jesus é batizado por João Batista, os seus discípulos começam a batizar, e aí quando Jesus sobe aos céus ele dá essa ordem. E de fazer discípulos, como? Batizando. Então esse povo começou ali, pequenininho, e para fazer parte desse povo, dessa comunidade, tinha que sair da cidade e tinha que sair da religiosidade, tinha que sair dessa hipocrisia do templo, e aí ia lá morar na comunidade.
Só que esse movimento começou a crescer. Por quê? Porque é de Deus. João Batista foi para lá, passou um período, e aí ele sai de lá para ser a voz que clama no deserto, e começar a batizar o povo e preparar o povo para seguir a Cristo. Porque ninguém vai seguir a Cristo de qualquer jeito. Ninguém vai seguir a Cristo, vai ser discípulo de Cristo e vai ter intimidade com Deus se não deixar as coisas do pecado, se não deixar as obras mortas, se não ter fé em Deus, se não for batizado. Tá entendendo? E aí João Batista ele sai ali da comunidade e ele traz isso para toda Israel. Tanto é que vinha pessoas de todos os lugares para se batizarem com João Batista, dizendo: eu quero deixar a religiosidade, eu quero deixar a hipocrisia, eu vou me batizar. E o batismo é um ritual, é um cerimonial, e a partir de hoje eu não volto mais para o pecado, eu vou andar com Cristo. E aí de Cristo com os seus discípulos é levado para o mundo. Então basicamente, historicamente, é esse o processo. É óbvio que o batismo ele nasceu com o propósito de ser uma única vez. Uma única vez. Mas não há uma regra sobre isso. Não há uma regra sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. As dúvidas principais que eu quero tirar com vocês, que eu quero trazer com vocês, pessoal do Facebook, Andréia, Ivan, Nilza, Sulamita, Aldair, Sueli, Deus abençoe, a Isabela, que está no Instagram, Deus abençoe. As principais dúvidas que eu quero trabalhar com vocês hoje, e eu vou falar outras coisas, mas o que é o batismo? Já falamos sobre ele. Com que idade posso ser batizado? Batismo é só uma vez? O batismo de outro líder ou igreja é válido? Me desviei, tenho que me batizar de novo? Posso me batizar no Rio Jordão? São algumas perguntas que geralmente trazem dúvida e confusão. Então, eu quero primeiro falar, já falamos sobre o batismo, eu quero falar sobre o local. Tem pessoas que são assim radicais, não, tem que ser em água corrente, para que a água corrente possa levar o pecado. Não, quem leva o pecado é Cristo. Ali é um cerimonial, é um ato público. O que é o batismo? É a fé interior em Deus, é crer. Então, eu me arrependo das obras mortas, eu creio em Deus, então é algo interior, e aí eu vou fazer uma confissão pública. O batismo, a importância do batismo é ser uma confissão pública. A partir de hoje, eu estou me batizando, eu estou nascendo de novo, e eu estou deixando o pecado. O velho homem, o homem pecador, o filho do primeiro Adão está morrendo e está nascendo o filho do último Adão, de Jesus Cristo. Então, é um ato profético, é um ato simbólico, em que o velho homem está morrendo e está nascendo uma nova criatura, o Filho de Deus. Esse é o processo. Se é com muita água, se é com pouca água, se é em águas correntes, se é em uma piscina, se é por imersão, por aspersão, seja qual for a forma que nós vimos, é válida. É válida, ok? É válida, não tem problema. Então, tem que ser no Rio Jordão? Não. Tem que ser com água. Tem que ser em Israel, no Rio Jordão? Necessariamente não. Mas se você quiser para ir se batizar lá, pode ir, não tem problema. Não é religiosidade, é um desejo seu, é um sonho seu. Você quer ser batizado no Rio Jordão, em Israel? Então vai para ser lá, não tem problema nenhum. Pode ser em Israel, no Rio Jordão? Pode, não é obrigatório. Tem que ser em águas correntes? Pode ser. É bom? É bom. É obrigatório? Não. Então pode ser no Rio Jordão, pode ser em águas correntes, pode ser dentro da igreja, fora da igreja, pode ser num lago, pode ser numa piscina, pode derramar água sobre a cabeça, sobre o corpo, pode aspergir um pouco de água. O importante é que seja com água, esse que é o propósito, que seja um batismo, que haja algo interior e exterior. Que haja o quê? A fé em Deus, eu creio, e uma confissão pública, eu estou deixando o pecado. Esse que é o propósito, ok? Então, o local é importante, não é que as pessoas muitas vezes, elas querem reproduzir o lugar, elas querem reproduzir aquilo que aconteceu lá com Jesus e com João Batista, não. Se Jesus disse,
e de fazer discípulos, Jesus não falou, olha, tragam eles para serem batizados aqui, para que eles possam crer e serem batizados aqui em Israel. Não, vá aonde eles estão, vá às nações, aos povos e nações e batizem-os. Faça discípulos. É os discípulos que tinham que ir, não é eu que tenho que ir a Israel, é os de Israel que tinham que vir ao Brasil, tá entendendo? Então esse que é o propósito. Então o lugar não importa. Ah, porque eu batizei em Israel, eu sou mais santo. É nada. O importante é a fé aqui dentro, ó. Tá? É aqui dentro. É a fé. É arrependimento de obras mortas. É fé em Deus e ser batizado. Agora o lugar, se é em Israel, se é no Brasil, não faz a menor diferença. Se é por imersão, se você vai ser totalmente mergulhado e tirado das águas, se vai derramar água sobre você ou vai aspergir, não faz a menor diferença. Você foi batizado e são válidos, ok? Cada texto dentro do seu contexto. E nem eu falei, se uma pessoa tem dificuldade, tem limitação, se uma pessoa prefere desse jeito, né? Se a igreja estabelece dessa forma, não é certo nem errado. É batismo, tem que ser feito. O importante é irmos e fazermos discípulos. Fazendo o quê? Batizando. Então, bem simples. O que é o batismo? Com que idade eu posso ser batizado? Com a partir de 12 anos. A partir de 7 anos. Jesus foi batizado com quantos anos? Com quase 30. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós vamos ver que quando famílias romanas, por exemplo, foram alcançadas, se entregaram a Cristo, toda a sua família foi batizada. O pai, a mãe, o filho mais velho, o filho mais novo, as crianças. E a palavra diz que o pai é responsável pela criança. E aqui eu quero trazer algo muito importante. As pessoas dizem, o batismo da Igreja Católica não vale. Quem disse isso? Quem disse? Por que não vale? Se o pai crê em Cristo. Mas porque eles isso, porque eles aquilo, e você isso, e você aquilo. Quem é você para julgar? Porque Jesus não foi batizado quando criança. E daí? Jesus foi batizado com quase 30 anos. Mas as famílias, as pessoas iam para serem batizados por João. E as crianças, então a gente não deixe vir as crianças. Né? Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. O que impede uma criança de ser batizada? A única coisa que impede uma criança de ser batizada é se o pai e a mãe não quiser. Então o batismo da Igreja Católica é válido? Se for em nome de Deus, sim. Porque o batismo tem que ser em nome de Deus. Igreja nenhuma tem poder para batizar. Eu batizo você em nome da Igreja Apostólica Romana. Não tem poder nenhum. Eu te batizo em nome da Igreja Fonte de Vida. Não. Igreja, a placa de igreja não tem poder nenhum. É em nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o padre pegou uma criança, se mergulhou, seja qual for a forma, se aspergiu um pouco de água e batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se batizou em nome de Deus, está batizada. Mas ela pode se batizar depois de novo? Pode. O propósito do batismo, a início, era trazer um rompimento, dizer, olha, vamos parar com essa palhaçada de todo sábado se batizar, e todo sábado esse processo de purificação, e vamos fazer algo que seja definitivo. Vamos romper com o pecado de vez. Vamos tirar a religiosidade e a hipocrisia. Então, o batismo em si, ele foi feito para que fosse um rompimento. Mas nada impede que você se batizou quando criança, seu pai te batizou, e você se batize de novo. Nada impede você de ter se batizado, e se você desejar batizar de novo, se batizar. Agora, não é uma brincadeira. Não é um processo judaico, um processo católico, evangélico, que você fica brincando de se batizar. Não. É algo muito sério. É um rompimento. É uma morte do passado, do velho homem, da carne, para um novo tempo.
Então, eu me batizei aqui no Brasil, mas eu estou indo para Israel, sabe? Eu queria me batizar no Rio Jordão, seria tão bonito, eu queria tirar foto, tirar uma selfie, eu queria colocar no meu Facebook, no meu Instagram. Você pode? Pode. O que te impede? É pecado, porque é uma vez só. Não, não é pecado. Aonde na Bíblia diz que é pecado? Aonde na Bíblia diz que é pecado se batizar 2 vezes? Nem eu disse, não é brincadeira. Não brinque com as coisas santas e sagradas de Deus. Porque 2 cerimoniais importantes que Deus deixou, que Jesus deixou, foi o batismo e foi a ceia. Tá? Então, o batismo e a ceia são coisas de Deus, não são coisas do homem, não são brincadeira. Não se brinca com essas coisas. Mas o que é o batismo? Já falamos. Com que idade posso ser batizado? Com a idade que eu quiser. Mas se eu quiser batizar o meu filho de 2 anos? Pode. O pai é a autoridade. E se ele se batizar com 2 anos e depois ele quiser se batizar com 20 anos? Pode. Se ele se batizar aqui no Brasil e depois for para Israel, pode se batizar em Israel? Pode. Não há pecado nenhum. É tranquilo. Você acha que Deus é, né? Então, o que é o batismo? Com que idade posso ser batizado? Batismo é uma só vez? A prioridade é que seja. Mas nada te impede de se batizar de novo. Nada te impede de se batizar no Rio Jordão quando for para Israel. Ok? Porque eu fui batizado lá pequenininho, mas agora eu quero. Meu pai escolheu por mim. E agora eu escolho a Cristo. Eu posso? Pode e deve. Então eu quero deixar bem claro que o batismo da Igreja Católica de crianças não é inválido. Não é pecado. Se os pais autorizaram, e se o sacerdote, se o padre, no caso, o batizou em nome de Deus, é válido. Mas também é importante quando ele crescer, criar maturidade, consciência, se arrepender das obras mortas. Quando ele crer de todo o coração, se batizar também é bom, é importante. Também é importante. Se fizeram com você, mas você fazer também é importante. É muito importante. É só uma vez? Já falamos, né, sobre isso. O batismo de outro líder ou igreja é válido? Que nem eu disse. Se o padre, se o pastor, seja qual for a placa de igreja, se for cristã e se for batizado por uma autoridade espiritual e se for em nome de Deus, é válido. É válido. Mas eu acho muito importante, aqui entra algo que pode escandalizar algumas pessoas. Porque sabe algo que o diabo faz? É colocar medo. O que o diabo faz é aprisionar as pessoas. Prender as pessoas no passado. Prender as pessoas com medo. Prender as pessoas com o passado, com medo, com insegurança. Prender as pessoas num lugar, debaixo da liderança de alguém, debaixo do jugo de alguém. Então, eu quero deixar bem claro, o batismo de outro líder ou igreja é válido? É. O batismo da Igreja Católica é válido? Se foi feito do jeito certo, do jeito bíblico, é. Que nem nós já falamos, não importa a idade. Se o pai autorizou, o pai é a autoridade e pode batizar crianças. Tá? Então, senão depois dos 60 também não pode, depois dos 80 também não pode. Né? Então, nós já falamos sobre isso, mas o batismo de outros líderes ou igrejas é válido? É. Todo batismo que foi feito por uma autoridade espiritual, um batismo cristão, baseado na doutrina de mas porque eles isso, porque eles aquilo, porque essa igreja fala isso, porque essa igreja não crê nisso, porque o pecado dessa igreja tá aí, e o seu? E o da sua igreja? E o da sua denominação? Tá? Então eu quero deixar bem claro isso para falar o que eu vou falar para não trazer escândalo, tá? E eu vou mostrar isso na Bíblia. Então, o batismo de outro líder ou igreja é válido? É válido. Porém, eu quero falar algo muito importante. Por exemplo, se uma pessoa está debaixo da minha liderança, entre aspas, eu estou ensinando ela a ser discípulo de Cristo, não meu discípulo, eu estou ensinando ela a ser discípulo de Cristo. E eu falo como o apóstolo Paulo, seja meu imitador como eu sou de Cristo, e seja discípulo de Cristo, como eu sou. Então, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ok? Um líder é um exemplo, um líder é um modelo.
Ó, é assim que Jesus faz, é assim que eu faço, porque eu imito a Cristo e você me imita. E os seus filhos vão te imitar. Então, o batismo de outro líder ou igreja é válido, mas eu falo, alguém que está aprendendo comigo e diz assim, ó, eu estou mudando, eu vou para outro estado, eu vou lá voltar, eu vou voltar para o meu estado, eu vou para outro país, falo, ó, eu vou procurar uma igreja lá perto, falo assim, ó, então procura uma igreja lá e se batize. Ah, mas eu já sou batizado. Eu era batizado na igreja católica, quando eu vim aqui eu me batizei, e agora que eu vou para outra igreja, você quer que eu me batize lá? Então eu ensino as pessoas que estão comigo, seja qual for o motivo, foi para outra igreja, você está indo para outra igreja, então vai lá e se batize lá. Mas que fundamento tem esse? Batismo é um só. Não é assim que a Bíblia ensina. Quem ensina assim são pessoas que não possuem conhecimento, são pessoas ignorantes e muitas vezes, não sempre, mas algumas vezes mal intencionadas. Porque se você não se batiza, você não faz parte do corpo de Cristo que está naquele lugar. Nós sabemos, entre aspas, né, que são muitos os membros, são muitos os ministérios e muitos os dons do corpo de Cristo. Mas um é cabeça, um é peito, um é braço, um é mão, um é pé. Então se você está numa igreja, vamos supor, naquela igreja você é mão. Você vai para outra igreja, aquela igreja é pé. Uma é oração com imposição de mãos, a outra é mais evangelística. Então você precisa ir lá e fazer parte de lá, fazer parte do corpo de Cristo e a parte que está lá. Então é muito importante você sair de um lugar, e se você for para outra igreja, você tem que começar de novo e se batizar naquele lugar, para fazer parte daquele lugar, receber o quê? A unção, receber o chamado, viver a missão daquele grupo que está ali. Vou dar um exemplo bem claro nisso aqui, ó. Deixa eu ler um versículo antes. Em Atos 8:36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? O que me impede de ser batizado? Ali Deus enviou um dos apóstolos para conversar com o eunuco, e ele começa a falar sobre os textos sagrados. Ele diz, mas calma aí, eu quero me arrepender das obras mortas. Eu creio em Deus, eu quero me batizar. O que me impede de ser batizado? Ele diz, nada, tem água. Tem água, então vamos batizar. Ah, mas antes você precisa ler toda a Bíblia. Mentira! Ah, mas porque o meu marido não é crente, então como é que eu vou me batizar? Nada te impede. Ah, porque eu sou muito novo, eu tenho 6, 7 anos, nada te impede. Seu pai, como autoridade, autorizou? Legal. Nada te impede de ser batizado. Ah, porque eu sou muito velho. Ah, porque quando eu era criança eu fui batizado lá. Mas eu quero de novo. Nada te impede. Se você é católico, se você é evangélico, se você é gospel, seja o que for, nada te impede. Se você crê na doutrina de Cristo, se você se arrepende das obras mortas, se você crê em Deus, o que te impede de ser batizado? Ah, é porque eu só estou 1 mês na igreja e ainda não se batizou? A Bíblia fala que você tem que ter 3 anos de igreja para se batizar. A Bíblia fala que você tem que ler a Bíblia toda para se batizar. A Bíblia fala que você tem que ser casado no papel, ser casado na igreja para se batizar. Não, isso daí depois, com um novo homem, a nova mulher em Cristo Jesus, isso pode ir acontecendo, você vai crescendo, você vai se santificando, você é uma nova criatura, você agora é filho de Deus e você vai caminhar, você vai crescer, você vai mudar, você não vai voltar para o pecado. Você vai acertar, vai consertar, vai arrumar, vai crescer, vai prosperar. Mas não existe doutrina de Cristo sem os 6 fundamentos que nós vimos no começo, sem o fundamento de arrependimento de obras mortas, sem o arrependimento, sem crer em Deus e sem os batismos. No caso aqui, o batismo do Espírito, o batismo nas águas. Então, o que está te impedindo de ser batizado? O que te impede? O que te impede de ser batizado? O que está te impedindo? Qual é a desculpa? Qual é a justificativa? Você não crê? Você não se arrepende dos pecados? Você não se arrepende das obras mortas que levam à morte?
te impedindo de ser perfeito e andar com Cristo, de sair da base, de sair do básico, de sair do ensino básico e para o ensino médio? O que te impede? Aqui o eunuco pergunta para o apóstolo, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de algumas águas. Tem água aqui, ó, tem água. E disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado. O apóstolo: não, mas eu te conheço há meia hora. Não. Eu só preguei uma vez para você. Tem que ouvir quantos sermões para ser batizado? Nada te impede, não há desculpa, não há argumento, não há justificativa para quem se arrepende das obras mortas, crê em Deus, fazer uma confissão pública. Outro versículo. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. É aqui que eu quero mostrar a chave de hoje. Fico até animado para mostrar para você. Jesus, ele no capítulo 3 de Mateus, ele vai até João para ser batizado. João diz: eu não tenho condições nem de carregar as suas sandálias, e você vem a mim para ser batizado. É eu que deveria ser batizado por ti. Mas Jesus diz: não, para que se cumpra a justiça, todos têm que ser batizados. Ah, mas eu já sou hebreu, mas eu já sou judeu, mas eu já sou católico, eu já fui batizado quando criança, eu fui apresentado na igreja. Mas ele diz: não, agora é eu como homem, com quase 30 anos, assumindo o meu chamado, de viver para Deus e cumprir o propósito de Deus, de ser um homem de Deus. E ser um homem de Deus não significa ser pastor, não. Significa ser um bom pai, um bom esposo, ser uma boa pessoa, uma bênção para a comunidade. Então, aqui ó, e depois disto, depois do quê? Depois que Jesus se batizou. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Preste muita atenção, porque João Batista, no capítulo 3, vai dizer assim, ó: João Batista é a voz que clama no deserto. E pessoas de toda Israel vieram a João Batista para serem batizados. Então, as pessoas já tinham sido batizadas. Os primeiros discípulos de Jesus tinham sido batizados por João Batista. Agora Jesus, depois que foi batizado, ele junta os seus discípulos, que João preparou, que João ministrou, que João batizou, e eles vão um pouco adiante. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Batizaram de novo, e batizaram mais pessoas, porque não tem como seguir a Cristo se não for batizado. Não tem como seguir a Cristo, primeiro, se não se arrepender dessas obras mortas e se não crer de todo o coração e se batizar. Então, ele vem com seus primeiros discípulos e ele começa a batizar os discípulos de novo. Então, se você está sob a liderança de um novo pastor, se você faz parte de uma nova comunidade, é importante você se submeter e se batizar de novo. Agora, a religiosidade, a hipocrisia, você vai ver se uma igreja é verdadeira ou não, ou se é uma seita que te prende, que te amarra com um medo e diz: não sai daqui. Ela vai dizer assim: ó, batismo é uma vez só. Não é assim que funciona. Aonde está escrito isso? Então eu sempre oriento: se você foi para uma igreja nova, é muito importante que você se batize com aquele líder e com aquela comunidade. Se você vem de uma outra igreja, se você vem de um outro pastor, de uma outra igreja, seja qual for, não é que o batismo lá não é válido, mas se você saiu de lá, seja qual for o motivo, e veio para outra igreja, e está debaixo da cobertura de outro líder, é importante que você se batize de novo. Porque você vai precisar morrer e nascer de novo. Você vai precisar vestir a camisa daquele lugar. Você não vai conseguir ter intimidade
e ser o quê? Discipulado, ensinado, se você não vestir a camisa, se você não se lavar, se você não morrer e nascer de novo, se você não receber a unção que está sobre aquele lugar. As pessoas vêm para a igreja, é porque lá na igreja onde eu estava, volta para lá. Volta para lá. Ah, porque lá na igreja que eu estava, lá na igreja que eu era, não, se você está numa igreja nova, se batiza, morre e nasce de novo. E começa a seguir a Cristo do zero. Começa a crescer de novo. Não que o que você fez antes não é válido. Eu acho que está ficando claro, né? Não é possível. Eu estou explicando, desenhando, mostrando o texto e o contexto. Eu não estou falando que não é válido. Ah, que eu vim da igreja católica não é válido. Não, é válido. É válido. Mas para você ficar aqui, para você estar aqui, para você ser discípulo aqui, você precisa se batizar aqui. Mas aí a religiosidade vai dizer, não, eu já fui batizado. A religiosidade vai dizer, não, eu já fui batizado. Não, porque o meu pai me batizou. Porque o batismo da igreja tal, eu já fui batizado lá. Não importa. Olha o que acontece aqui com Jesus. Se batizar de novo. Se batizar de novo é pecado aqui, ó. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos. Quem são esses discípulos? Os discípulos que João Batista preparou. Preparou o povo para seguir a Cristo. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ele estava ali com eles e batizava. Batizou eles e batizou novas pessoas. Porque o processo de limpeza, de purificação, o batismo é um processo contínuo. Ok? É simbólico. Ah, mas eu vou ter que morrer de novo? E vou me batizar e vou morrer de novo? Para o pecado. Para aquele passado. E começar um novo tempo. Então me diz uma coisa. Se batizar de novo, se batizar pela segunda vez é pecado? Como muitos ensinam. Então vamos falar então que Jesus levou o povo ao pecado. Porque aqui diz que Jesus está batizando o povo. Está batizando os discípulos que começam a seguir ele. Os discípulos que estão seguindo Jesus é os discípulos que João Batista ganhou, que João Batista ministrou, que João Batista batizou. E aí Jesus leva eles e batiza e está batizando. Então Jesus está fazendo eles se batizarem de novo e Jesus está levando eles ao pecado. Então você está dizendo que eu sou o errado, porque você vem de outra igreja e eu falo, então se batize aqui. Então é pecado. Eu estou fazendo o que Jesus está fazendo e eu estou no pecado. Ou é o pastor, ou é a igreja religiosa lá que está dizendo, não, o batismo é uma vez só. Você se batizou aqui, você é aqui, e se você sair daqui, você está no pecado. Não. Quem vem precisa se batizar. E quem vai, quando chega lá, precisa se batizar. Chegou no ministério de João Batista, tem que se batizar. Foi para o ministério de Jesus, tem que se batizar. O batismo de João e o batismo de Jesus. O batismo nas águas. Vamos só pensar. Eu sei que é novo para muita gente. Mas quando você pega uma igreja de verdade, ele vai dizer, não, você está aqui, ó, você vai ter que se batizar aqui. Não, mas eu já sou pastor. Eu já sou pastor. Eu batizo. Não, mas aqui, você tem que se batizar de novo. Sendo pastor, não sendo pastor, estando em pecado, não estando em pecado. Ah, mas Jesus... Não, então, Jesus, ele nem estava em pecado e se batizou. O batismo não é só para o arrependimento. É para você fazer parte de um movimento. Sabe o que Jesus está fazendo com o seu batismo? Ele diz assim, ó, eu não tenho pecado. Eu não tenho dolo. Eu não tenho pecado. Eu vou me batizar para que se cumpra a justiça. Para eu fazer parte desse movimento, desse novo movimento de santidade, que rompe com a religiosidade e vai viver a santidade e intimidade com Deus, eu tenho que me batizar para cumprir a justiça, para fazer parte desse corpo, para fazer parte desse movimento. Tá entendendo? Agora eu desenhei, se você não entendeu, agora eu vou orar o Espírito Santo para revelar. Olha aqui, eu quero terminar com esse texto. Esse texto é muito bonito, muito forte. Em Mateus, já no final do livro de Mateus, vai se voltar a falar de batismo. João Batista ele diz, olha, eu prego, eu batizo com batismo nas águas. Mas vai vir aquele que é maior do que eu e vai batizar vocês no Espírito e no fogo. Ok? Então Jesus, ele vai batizar com Espírito e com fogo. Ok? Mas o batismo é de João. João batiza na água. Depois Jesus vai e batiza na água. Mas João ele diz assim, ó,
eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou Ele. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Mas o Cristo virá. E eu batizo com água. E Ele batizará com o Espírito e com fogo. Aí é outro tipo de batismo, que é de Jesus. Ok? Nós não vamos falar hoje. O propósito é batismo nas águas. Mas aí Jesus, já no final do livro de Mateus, vai voltar ao assunto do batismo nas águas. Em Mateus 21, do 23 ao 7. E chegando ao templo, acercaram-se dele. E chegando ao templo, ou seja, a igreja, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridades fazem isto? E quem te deu tal poder, tal autoridade? Então Jesus está na igreja ensinando. Chega os principais, os sacerdotes, os anciões, os fariseus, os saduceus. E eles perguntam: com que autoridade fazes isto? Faz o quê? Muda vidas, transforma vidas, cura os enfermos, liberta os cativos, limpa os leprosos. Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você dá a visão, você dá sabedoria? Com que autoridade você coloca o coxo de pé e faz as pessoas caminharem e vencerem? Com que autoridades fazem isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Olha a sabedoria de Jesus. Nunca responda uma pergunta, responda uma pergunta com outra pergunta. Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseres, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Então Jesus diz: olha, eu vou fazer uma pergunta, eu também tenho uma dúvida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem, aí eu respondo a pergunta de vocês, ok? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Jesus pergunta para os principais religiosos, para os pastores, para os padres, para os apóstolos. Ele chega e diz assim: ó, a questão é a seguinte: o batismo de João é dos céus, ou seja, de Deus, ou é coisa do homem? Ou é coisa da religião? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não os crestes? Por que vocês não creram? Por que vocês não se batizaram? Todo mundo se batizou, por que você não se batizou então? Se é do céu, por que você não se batizou? Se é ordem de Deus, por que você não se batizou? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. João é filho do sumo sacerdote. João é profeta. Então eles falaram assim: puxa, se nós falarmos que é do céu, ele vai falar: por que vocês não creram e não se batizaram? Vocês conhecem a palavra. E aí eles conversam: se nós dissermos que é do homem, o que o povo dirá? Porque nós sabemos, o povo sabe que João Batista é filho do sumo sacerdote. João Batista é profeta. Então eles falam assim: se eu responder uma coisa, vai acontecer isso. Se eu responder isso, vai acontecer isso. Se eu falar que é dos céus, Jesus vai dizer: por que não creram? Se eu falar que é dos homens, mas João não é profeta? João não é filho do sumo sacerdote? Então Jesus colocou eles numa sinuca de bico, sabe? Deixou eles de batina curta, de saia curta. E responderam a Jesus, disseram: não sabemos. E disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Se vocês não vão responder, eu também não vou responder. Porque o batismo no Espírito, o batismo no fogo, é para quem se arrepende, é para quem crê, é para quem faz uma confissão: ah, mas é que meu pai é católico, eu vou me batizar na igreja evangélica, meu pai vai ficar triste. Sabe o que Jesus diz para o povo judeu, o povo hebreu? Ele diz: quem não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Ele está quebrando a tradição. Eu acredito que muitas pessoas ouviam isso chorando, sabe por quê? Você conhece hoje como que é o árabe, o judeu, deixou de seguir Maomé
deixou a mensagem. Nós estamos no programa Manhã com Cristo, todo domingo de manhã, às 10 horas. Todo domingo de manhã, às 10 horas, Manhã com Cristo. E domingo que vem, nós vamos falar sobre Jesus no deserto. E você só aprendeu até hoje as 3 tentações de Cristo no deserto. Quando muito, 4 tentações. Mas a verdade é que neste processo de ser batizado, ser guiado ao deserto e sair do deserto com poder e autoridade, foram pelo menos 7 tentações. Por que as pessoas falam que são 3? Por que as pessoas falam que são 3 tentações no deserto? Porque quando muito falam sobre 4, você precisa saber de pelo menos mais 3 ou 4 tentações para não cair no deserto e ser batizado no Espírito e no fogo. Então eu te convido, domingo que vem, todo domingo às 10 horas da manhã, eu te convido para o domingo que vem, domingo, Manhã com Cristo, todo domingo às 10 horas, domingo que vem, nós vamos falar sobre as 7 tentações de Jesus no deserto. Te falaram sobre as 3 tentações, te falaram sobre as 4 tentações de Jesus no deserto, mas foram 7 tentações. E se você não souber aonde vai ser tentado, você vai cair. Para que você não caia, para que você possa sair do deserto e cheio do Espírito e cheio de poder, ao ponto das pessoas perguntarem: quem te deu esse poder e essa autoridade? Você não pode perder a ministração de domingo, as 7 tentações de Jesus no deserto. Não foram 3, não foram 4. O diabo é muito astuto e ele tem derrubado muitas pessoas, mas ele não vai te derrubar a partir do momento que você entender como ele derruba as pessoas. Ah, mas é que eu sei 3, é que eu sei 4. Então, é por isso que as pessoas caem, porque elas não sabem como o diabo derruba. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se teve alguma outra dúvida que eu não consegui responder, coloque nos comentários. Eu terei o maior prazer de te enviar uma resposta, seja escrito, seja em áudio, sobre o batismo nas águas, o batismo de João Batista. Ok? Fique na paz, Deus te abençoe. Até domingo que vem, as 7 tentações de Jesus no deserto. Fique na paz.